Tem uma questão que eu acho assim, enquanto empresa, uma empresa organizada dá menos trabalho do que uma empresa desorganizada. Então, o que a gente trabalhou no decorrer, né, do escritório, não que fosse desorganizado, mas uma coisa é um escritório com 10 pessoas, uma coisa com 50, com 60, com 20. Sim. Então, eu acho que quando a gente tinha uns 10 funcionários, a gente começou a sentir a necessidade de organizar o servidor, de todo mundo combinar como... Não, acho que a gente só organizou o servidor, depois passou um tempo. Não, a gente tem que colocar todo mundo o mesmo nome. Sim. Porque se o funcionário falta, a gente não pode fazer falta. Você não pode, eu não posso. Então aí você consegue atender o cliente porque você sabe onde a pessoa sabe. Então assim, são pequenas coisas que fazem a diferença. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Contar, Silveira, e hoje com uma convidada de sangue, ó. O sangue dela corre o mesmo que o meu, tá? Minha irmã querida, amada, Juliane Medeiros da Silveira, tá aqui com a gente hoje para a gente falar um pouquinho sobre sucessão, os desafios que a gente teve também, porque a gente trabalhou aí 17 anos juntos aqui no escritório, hoje ela empreende outros negócios. Então, Ju, obrigado por ter aceitado o desafio, o convite, e vamos bater um papo bacana aí. Vamos! Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigada. Estou honrada de estar aqui. Ai, meu Deus do céu. Se você está em casa, literalmente, né? Mas é um orgulho mesmo. Ver o escritório como cresceu, né? E estar aqui junto. E aí eu vou contar um pouquinho de mim, né? Sim, lógico. Falar, então, meu nome é Juliane Silveira. Eu estive aqui no escritório por 17, quase 18 anos, sim, né? Juntos, na batalha. Hoje eu empreendo, tenho uma empresa que se chama Sil Life Biotecnologia. A gente atua no mercado de biologia molecular e vendemos para pesquisadores. É isso aí. Continua empreendendo, né? Continua empreendendo. E Ju, a ideia que eu trouxe aqui é para a gente bater um papo mesmo e né, compartilhar com os empresários que vão com certeza passar por situações parecidas com o que a gente passou no desafio de sucessão, né? Recordando aí, o escritório é do nosso pai, né? Ele é o fundador desde 77, o escritório agora em maio completa 48 anos de história e eu e a Ju, a gente entrou praticamente juntos, né? Perto de 99, 98, 2000 e... de uma forma natural, nossos pais são empreendedores, né? Apesar do nosso pai ser um contador e ter um escritório de contabilidade, ele sempre tem esse espírito empreendedor, né? Ele saiu do banco para abrir o escritório em 77, começou ali com 2, 3 clientes, né? Então, quando a gente entrou, ele já tinha uma batalha aí já de... né? Me ajuda a fazer a conta, de 77 para 2000, 23 anos, 20 e poucos anos, 20 anos de escritório. Então, a gente sucedeu uma empresa que eu acredito na época já tinha uns 25 colaboradores, né, por aí. Minha mãe, nossa mãe, né, ela é empreendedora também, teve comércio, teve loja de roupas, semijoias, muitos anos também, né. E então a gente nasceu nesse ambiente, e eu acho que é legal, né, Ju? A gente até estava falando um pouquinho antes aqui, com o ambiente influencia, né, e a gente vê muito isso. E a gente estava falando da questão da naturalidade, né, que a gente entrou no escritório. Conta um pouquinho aí o que você sentiu que você estava falando. Porque pra gente, vai lá, porque... Não, quando a gente viu... Na verdade, no começo você veio pro escritório antes de mim e eu fiquei na loja. Verdade. Aquele negócio de menino, menina, né? Minha irmã fazia contábeis, eu fazia direito, eu vim pro escritório de contabilidade e ela ficou ajudando minha mãe. Mas aí na loja eu implantei sistema, então... Já tinha veia, né? Só a parte comercial que eu fazia, mas não é muito meu estilo, mas todo mundo tem que ser vendedor. Exatamente. E aí, no fim, para vir para cá, foi depois que eu comecei a fazer contábeis. Sim. Passou um tempo, foi um pouquinho a gente ajudava um pouquinho, né, antes de ir para o colegial, né, durante o colegial ali, né, que hoje é o ensino médio, né, pessoal, o público é mais jovem, né? Aí a gente estava falando até antes com o episódio que eu gravei com o Pedro, falando colegial,
Aí eu falei, não, cara, olha, pô, até os bastidores aqui, o Marcião que tá com a gente aqui apoiando, eu falei assim, cara, ele não fez ensino, ele não fez colegial, ele fez ensino médio, cara. Ele fez ensino médio. Você tá entregando a idade aí. Mas a gente já ajudava um pouquinho, né, nas horas vagas ali. Nas horas vagas, nas férias. Nas férias, a gente vinha pro escritório, aquela questão do meu pai, meu pai ia me levar no futebol, mas já vai comigo pro escritório porque depois a gente vai direto. Então, a gente tava dentro do escritório ali, então foi uma coisa meio que enraizada, assim, sei lá, com 16, 17. Acompanhando aos pouquinhos, né? Nem que seja um pouco de tempo, para você já vendo, sem querer perceber muito, mas a gente já participava de conhecer, ver as conversas. E como a gente quer falar um pouco sobre isso, não é legal a gente causar uma reflexão? Essa naturalidade, né? Será que na sua família foi natural? Ou será que na sua família, que você está aí como empresário passando por uma sucessão, ou que seja algum conflito com os pais, ou algum conflito com um tio, né? A gente tinha que só o nosso pai. Né? Se a Ju continuasse como sócia, na nossa sucessão, seriam primos, né? Sim, que teriam que entrar num consenso. Sim, mas será que essa naturalidade também não faz... apesar de não estarmos juntos hoje, a gente, né, teve 17, 18 anos e crescemos, né? Sempre crescemos, né? Acredito que o escritório dobrou, triplicou de tamanho até 2017, né? 2017. Então, assim, cara, foi uma parceria extremamente vitoriosa. Fácil não foi, que a gente vai tentar relatar alguns pontos aqui para que possa colaborar com vocês que estão passando pela mesma situação e talvez não passem ou passem de forma mais natural, mais leve. Né? A gente foi aprendendo fazendo, né? Mas sempre foi muito natural, né, Ju? Você sentia uma pressão, assim? Eu falei assim, até, gente, é muito engraçado porque a gente nunca parou para bater esse papo. Não né? mesmo, assim, primeira vez. A gente teve a Ju saiu, eu comprei a parte dela, foi tranquilo a questão do processo, né? Existia um desgaste sim, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas foi tranquilo toda a Ju nesse sentido assim também mostrou uma maturidade que me surpreendeu até, né? Não tinha nenhuma pretensão assim, na verdade, ela tinha uma decisão no coração dela, uma escolha no coração dela e isso foi muito natural também. Né? Mas vamos pensar no natural lá de 99, 98. Meu pai sempre deu segurança pra gente, carta branca. Né? Então... Porque tem filhos, né, que são sucessores que têm um pouco de dificuldade. Porque aí o pai não aceita as ideias novas, o pai restringe, é só ele que toma conta de tudo. Então, eu acho que isso dificulta. A gente teve sorte porque meu pai sempre aceitou as colocações que a gente fazia, as ideias novas que a gente dava, ele sempre foi aberto a isso. Sim, muito. E fez a diferença, né? E fez, exatamente. Senão a gente talvez estivesse do mesmo jeito e ele sempre foi aceitando conforme a gente ia fazendo. Então, assim, quando a gente começou, as divisões do que cada um faz foi um pouco que natural, que a gente nem percebe, nem teve conversa. Mas eu fazia ciências contábeis, então eu fui para o fiscal, contábil e financeiro. E o Fábio fazia direito, então ele foi para o empresarial, departamento pessoal e comercial. Isso. Então, mas não foi uma conversa. A gente não conversou. Cada um foi assumindo aquilo que se sentia mais confortável. Eu acho que assim, por Deus mesmo, a gente tem perfis diferentes que automaticamente ajudaram a gente naturalmente também, né, a decidir. Mas vamos pensar numa dica. Cara, por que não pensou antes, né? Por que não conversar? Talvez se a gente tivesse o mesmo perfil comportamental, a gente tivesse falado, não, eu que vou ficar com essa área, você... Não, sou eu. Eu acho que 2 pontos foram legais aí, talvez, que deram certo no nosso case, né, gente? A gente não tá falando assim que essa é a regra, né? Mas, assim, eu vejo muito, eu tenho, minha irmã também teve muitos anos aqui no escritório, e eu tenho também, como era mais parte do societário e tal, comercial, então eu tenho muito contato com os clientes que contam essas histórias para mim, né? Da sucessão dele, ou da dificuldade que ele está tendo em passar para os filhos e tal. E aí eu falo que eu criei uma estatística, levando em consideração o nosso exemplo, né? Que a gente falou aqui. Meu pai, ele não é apegado na questão do poder, de ser autoritário. Hoje é um pouquinho ranzinhos aí, né? Fica preocupado com o tapetinho, com o paninho molhado e tal, mas ele no negócio, ele nunca foi apegado a eu só que sei, a palavra final tem que ser minha. Onde já se viu um moleque desse, uma menina dessa que nem saiu da fralda ainda,
quer mandar. Então, assim, pelo contrário, Ele tinha hora que ele sempre- até virava as costas e falava, não, vê aí. E isso, pra gente, foi uma confiar, formação. eu acho, né, que a gente tem que ficar orgulhoso, porque querendo ou não, é minha confiança. Ele Será não que tinha... ele olhava que ele podia confiar já? E aí tem pai que fala, tem que eu não perguntar posso pra ele. confiar, né? Então, assim, será que é o pai ou o filho o culpado disso? Mas, de fato, que o perfil dos filhos e o perfil do pai, ele pode interferir muito nesse processo. Com né? certeza, E a gente deu sorte, né? Da gente ser perfis diferentes. Sim, com E certeza. não, porque a gente não tinha essa maturidade, né, Ju? Não, A gente de foi jeito adquirir nenhum. essa maturidade depois também de conflitos, de sofrer e entender que uma hora começou a não dar certo uma coisa ou outra. Sim, Podia ter feito desse jeito, é verdade. Vamos então melhorar os processos aqui e tal. Mas a gente teve essa sorte do ser natural, né? Exatamente. E aí aqui no escritório eu percebo assim que quando não tem essa naturalidade, são as empresas que não conseguiram fazer a sucessão. Né? Porque a grande maioria é um fracasso, né? Infelizmente. E sabe uma coisa que eu me lembrei agora? Né, falar de cliente, porque querendo ou não, a gente tinha a nossa situação e a gente via em caso de alguns clientes. Clientes que às vezes tinham filhos com um potencial gigantesco. Perfeito. E a pessoa não aceitar, inclusive, de pai chegar a colocar o menino para fora da empresa, porque não concordava com as ideias dele, e o que a gente enxergava aqui dentro... Era o contrário. O filho era um avião, assim, cara, ele tinha que deixar o menino voar, né, Ju? E ele, não, que meu filho é um bebê, que não... Então, assim, eu falei... E aí a gente sentia como ele vestia a camisa, como ele estava pensando na empresa, só que ele não tinha espaço. Exatamente. Aconteceu... E aí, com isso, conflitos, né? E, assim, várias vezes aconteceu, né? Lógico, por cuidado, a gente não vai relatar nome, porque o nome vem na cabeça aqui, né? Tanto do pai como da mãe. Mas assim, e depois, né, gente, hoje a gente tem a maturidade de entender o porquê que aquilo não deu certo. Teve um outro caso desse, igual, na mesma postura de um pai muito dominador, e que o filho, cara, ele tenta, mas depois de 2, 3 anos ele vai caçar o rumo dele, porque ele tem um potencial, então, e aí ele percebe que ali ele está sendo bloqueado, então naturalmente ele vai voar. Ele vai buscar o espaço, Ele vai buscar o espaço dele. É. Né? E do outro jeito também, você lembra de algum case? Eu lembro de um aqui, deixa eu contar, mas não vou falar nome não, tá, gente? É assim, era o contrário, o pai queria muito que o filho fosse algum promissor. E existe esse fator também. O pai dava muitas oportunidades. O pai dava muitas oportunidades, mas o filho não queria nada com nada. Né? Então, assim, eu acredito que a gente também deu muita sorte, né? Dos dois serem muito responsáveis, né? Sim. Nossa, eu tô me elogiando aqui, né? Assim, você é comunicador. Mas assim, gente, olha que negócio, você vai ver como eu vou falar mais que ela, mas assim, que eu sou tenho tímida, que me policiar, tá? Vamos colocar o cronômetro aqui pra gente não brigar. Mas tem isso também, né, Jus? Tem, exatamente, eu lembro. Eu lembro de um caso, gente, que o pai, juro pra você, tinha uns 85 anos de idade e ele mantinha o filho na empresa pro filho ter um salário, né, alguma coisa ali, porque o filho não queria nada com nada, assim, e sei lá, talvez hoje o filho poderia, né, isso faz 20 e poucos anos, era até no comecinho ali, sei lá, eu com 18, 19 anos vivendo essas experiências que eu falo que é o que mais me fascina, né, não é o cálculo contábil, assim, nunca fui muito ligado a isso, mas são essas histórias das empresas e do negócio, né? O pai, chorando comigo, eu tinha, sei lá, 20, 21 anos, cara, o que eu faço com meu filho? Eu não sei o que fazer, ele não vai, eu tenho que ficar mantendo lá 5 mil reais, 10 mil reais de salário para ele sustentar a família dele, porque senão o que vai ser do meu neto? O que eu faço, Fábio? E chorando. Então, assim, que é o outro lado, né, do que não dá certo. Então, independentemente, eu acho que uma dica também é assim, entender o potencial do pai e dos sucessores, né, Ju? É importante avaliar isso. Porque, querendo ou não, depois, agora que você é pai também, as minhas filhas já são grandes, uma tem 19, uma tem 16. A gente tende a ver os filhos sempre como crianças, por exemplo. Então, assim, as minhas já são bem, né? A Aninha é empreendedora. Sim. A Larissa ainda é nova, mas acho que logo vai... É pra frente. É pra frente, desenvolta. Mas
a gente tende a ver os filhos como crianças a vida inteira. Tem pais, né? Não estou falando no nosso caso, né? Não foi, mas assim, em alguns casos, os pais talvez tarde ou de perceber que o filho cresceu, só que a hora que ele foi ver qual era a experiência que o filho tinha. A gente erra como pais assim, querendo sempre acertar, às vezes a gente erra. Então talvez pode ter sido isso, a gente não sabe também. Sim, né? Mas assim, a gente teve um quê, com certeza absoluta, porque a gente fala assim que, como que vocês sonharam? Cara, a gente não sonhou nada, foi acontecendo. Assim, então tem gente que fala muito, nossa, mas eu sonhei a vida inteira em ser jogador de... Talvez eu tenha sonhado ser jogador de futebol, não tenha sonhado ser empresário, muito menos do ramo contábil. Mas foi algo que pegou e a gente sempre curtiu. Eu acho que até por essas coisas também, né? O quanto de história que a gente via, o quanto de pessoas que a gente impactava. E não foi obrigação, né? Vocês têm que fazer alguma coisa relacionada. Nunca foi imposto. Aí a gente escolheu ir para a área que a gente foi por nós mesmos. E sabe o que eu ouvi numa palestra que eu acho que tem muito a ver com a nossa sessão? E que eu falei que é batata, que hoje eu sigo e falo, inclusive para os nossos clientes aqui do Silveira, que é assim, você está sonhando em seus filhos serem seus sucessores? Começa a olhar o jeito que você chega em casa. Você chega estressado, cansado, reclamando da reunião que você teve, reclamando do seu paciente, se você é médico, reclamando. Cara, com certeza absoluta, seu filho tem 3, 4, 5 anos e ele não quer ver o pai sofrendo. Então a primeira coisa que ele faz é falar assim, eu não quero isso que faz mal pro meu pai. Entendeu? Automaticamente ele não quer aquilo que faz mal pro pai dele. Então você fala assim, cara, você quer preparar um sucessor? Comece a tomar cuidado hoje do jeito que você chega em casa. E meu pai, assim, ele sempre trabalhou muito, mas ele nunca, assim, na verdade, hoje ele reclama do paninho, da toalha, essas coisas, né, que a gente fala que é da idade que vem, né, que todos têm que tomar cuidado para manias. Mas, cara, ele também, para não ficar igual. Ele reclamava do escritório? Não. Eu nunca ouvi meu pai reclamando do escritório. Também não. Então, assim, cara, será que isso também não é um ponto Pode ser, a ser levado em consideração? Eu acho que sim. Eu não lembro. Será? Ou até, de repente, um pai que não tem tempo para a família porque está só na empresa também. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito isso também. Tem que se organizar contra o empresário para você não deixar a sua família de lado. Até porque assim, eu quero ser o que tirou meu pai de mim. Né? Assim, eu quero ser o que fez meu pai sofrer. Então ninguém quer. Aí o cara já. A criança, olha eu falando de ciência, sei lá, não sei nada, né? Quem dera, eu gosto muito das palestras, de conteúdo sobre comportamento humano, ouço de vários especialistas isso, mas eu acho que assim, se a gente puder compartilhar conhecimento e é o nosso caso, eu acho que isso tem muito a ver, gente. Tomar muito cuidado com isso. Tem mesmo, é verdade. E assim, lá, olhando para trás, Ju, assim, qual que você acha que foi o maior desafio? Porque a gente não falava, o maior desafio vai ser... Não, foi, né? Depois que a gente... Para mim, na época, eu acho que era mais com pessoas, né? Deixar os funcionários se sentindo bem e com responsabilidade, né? Porque a gestão de pessoas. A gestão de pessoas. Porque a gente começou tendo 20 e poucos funcionários. Exatamente. 2 menininhos, né? De certa forma, sem nenhuma experiência de liderança. Eu acho que era até menos, Fábio. Era 18 anos. Não, a gente trabalhou. Tô falando, mas quando realmente porque a gente começou, né? Não tinha os gestores das áreas. A gente foi acabando tomando naturalmente. Quando a gente começou, não tinha gestor. Já era automático, né? Pra você ver, a gente nunca parou para. Esse podcast depois tem que virar um livro da história do escritório. Mas vocês verem como foi natural, não tinha especificamente. Eu acho que tinha uma tia nossa que era uma administradora, assim, que fazia até mais. Até junto financeiro com meu pai, né? Ele tava bem pacato, assim. Meu pai tinha mais relacionamento com os clientes, não tinha uma operação já no. Tinha alguém que era o responsável que puxava para si. O técnico, assim, o especialista. O mais especialista. Que na época nem era uma configuração assim de coordenador ou gerente. No começo não tinha mesmo, não. Depois que a gente foi. Vocês verem, gente, como foi natural, né? A gente não tem... você passar hoje para o seu filho e você puder desenhar um organograma e explicar para ele como que é a hierarquia do negócio. Cara, a gente não teve nada disso. E fluía normalmente. A gente sempre fez muito treinamento, né, Ju? A gente sempre foi muito treinamento. Na época, a doutora Fátima da Ken, os treinamentos, né, que é uma empresa que existe até hoje. Sim, Nossa, a gente fez assim, eram anos, né?
de oratória, liderança. Sim. Hoje, né, até para os dias de hoje, né, que como escritório continua fazendo parte do Giants, de outros programas de treinamento, então a gente sempre, isso pelo menos a gente sempre, foi sempre natural, né? Sim. A gente sempre foi muito de mente aberta, Sim. a gente não sabe nada mesmo, vamos correr atrás, lógico, das nossas formações, a Ju se formou, eu me formei, a gente nunca parou de estudar, então são pontos que é para se levar em consideração, né? Você está fazendo uma sucessão de uma área técnica, como é que você não vai ser nada quanto à formação acadêmica mesmo, né? Sim, você tem que ter o básico ali, o mínimo, até para você ter respeito posteriormente da sua equipe, Sim. né? Então a gente fez o beabá ali, né? Eu acho que foi um amadurecimento da empresa, né? A gente viu muito mudar o tipo de empresa, como as pessoas cuidavam antes, e o que a gente ia orientando para as pessoas melhorarem quanto empresa, né? Vamos pensar ficar mais profissional. E tinha uma outra coisa também, né, Ju, que eu lembrei agora, que é de um detalhe. Cara, quantos anos a gente ficou meio que sem... A gente não ganhava salário. Na verdade, os nossos pais pagavam tudo pra gente, né? No comecinho ali. Né? Quando era pagava férias, faculdade. Assim, quando eu estava no ensino médio. O ensino médio. A gente tinha uma coisa simbólica. Lógico que a gente não pode reclamar, pelo amor de Deus, né? Porque os nossos pais deram um carro pra gente com 18 anos, a gente teve uma faculdade, uma escola particular paga, tal. Então, assim, pelo amor de Deus, colocar isso na ponta do lápis, o salário era muito alto. bom. Mas, assim, a gente não tinha... Cara, quando que a gente se tocou nisso? Talvez muito... Eu acho que quando a gente começou... Na verdade, nem foi. Acho que meio que partiu deles, assim... Aí começou um negocinho ali. Quando a gente começou a ficar mais, que aí eu acho que a aí gente ele começou a tava assumir mais coisas, assim... Que foi rápido também, né? Coisa de 2 anos, talvez, alguma coisa assim, 3 anos. Depois da faculdade, a gente já foi ficando mais sérios. Na hora que acabou a faculdade, aí já estava tudo encaixado. Né? Exato. E a gente teve uma fase, uma fase que eu lembro bem também, que o escritório estava crescendo e a responsabilidade foi muito grande, muito... Assim, a gente sempre se cuidou. Eu lembro de fazer terapia também, desde jovenzinho, porque era muito grande a responsabilidade. Então a gente ficava muito tenso em ter aquela pouca idade... E já tanta responsabilidade. E isso não é legal também, assim, né? Pensando na pouca idade. Hoje eu agradeço, né? Mas lá nos dias, tal, não era muito legal você assumir aquela responsabilidade com tão pouca experiência ou com tão pouca vivência na área. E você quis uma experiência de estagiar. Né? Foi mesmo. A Ju falou, olha, eu vou fazer estágio na GE. Foi GE? Foi. E aí ela pegou e saiu do escritório. Foi, não, é bom que eu vou aprender um pouco mais lá fora, que sempre foi assim, sempre foi fuçado nesse sentido, né? Só que o perfil da Ju, né, Ju, você é mais analista, cara, ela tava começando a gostar. Você lembra? E ela tava, aí já ia ser efetivada. E aí eu falei, Ju, seguinte, ou você vem ou você abre mão da herança. Qual é que é a sua, né? Eu tô quase me matando aqui. Aí ela ficou meio assim aí, né, Ju? Aí ela, tá bom, vai. Eu volto. Acho que foi essa hora que também a gente deslanchou assim. Mas olha que doido, como foi mesmo, não foi nada planejado, né? Não, ninguém preparou nada pra gente. Não, a gente foi... Foi acontecendo, Mas assim, eu acho que pode preparar, né? Você não acha? Eu acho que fica mais fácil, né? Saber quais são as expectativas, até profissionais mesmo, porque de repente o filho tem uma expectativa completamente diferente do o perfil, né? O cara é apaixonado por biologia. Você vai fazer ele viver dentro do escritório de contabilidade? Aí não dá certo. Mas se for alguma coisa assim, vale a pena conversar, vale a pena se preparar. Por exemplo, teria ajudado muito se eu tivesse feito alguma coisa em auditoria. Sim. Entendeu? Então, isso depois eu me arrependo. Se eu tivesse feito um trainee em alguma empresa de auditoria, teria agregado muito. Né? Até um outro braço, né, que a gente nunca desenvolveu. Né? Hoje tem um pouco, mas ainda a gente tem parceiros, né? Perícia, exatamente. Porque aí você vai no decorrer do dia assim, se envolvendo nas atividades que tem que fazer e ampliando o ecossistema, né? Oferecendo mais coisas para o cliente. Então a gente ficou aqui dentro, mergulhado, né? Lógico que sempre crescendo, sempre evoluindo. Mas poderia ter enxergado mais, né? Pois é. Pois é. E assim, o que você acha que foi mais difícil separar,
pra eu sair. Não, o que foi mais difícil no dia a dia tipo, separar o pessoal do profissional. Eu acho assim que a gente falava bastante de trabalho, não falava? Não se via? Muito. Eu acho que a gente não conseguia muito, não. Separar o ambiente, né? Eu acho que a gente sempre lembrava de algum ponto e queria falar. De algum ponto que aconteceu, porque querendo ou não é o que você falou. Sim. Não tem como ser 100%, mas você tem que ter um esforço, né? A gente conseguia, mas eu acho que pelo menos um assunto rolava. Eu acho que sim, não sei o que você lembra. Então, assim, na verdade, a gente até acabou tendo um ciclo de amizade. Tem uma outra particularidade minha e sua, que a gente é muito próximo de idade, né? A gente tem 11 meses de diferença, então até brinco muito com a Ju que eu faço a mesma idade dela. Então, ela é mais velha há 11 meses, aí eu fico um mês mais ou menos com a mesma idade dela. Então, eu me achava desde pequenininho quando eu ficava com a idade dela. Que eu não tinha que mais respeitar ela porque eu tinha a mesma idade dela. Aí passava um mês, ela já passava na frente de novo. Então a gente teve muitas vezes assim o mesmo ciclo de amizades na escola. A gente tinha, os meus amigos eram seus amigos, né? Tinha, lógico, uma outra coisa de diferença, né? Mas a gente tinha a mesma idade, então a gente frequentava muitos lugares no mesmo momento juntos. Exatamente. Então a gente tinha a gente nunca, cara, a gente tem zero conflito nesse sentido, né? Só que aí a gente tinha os desentendimentos que são naturais aqui, né, do trabalho, pelo perfil, ou um ser muito acelerado, o outro mais calmo. Então, assim, aí um é um extremo de um lado, outro é o extremo do outro. Então, a gente... um atropela demais e o outro espera demais, sabe assim? Então, aí o equilíbrio, ele com certeza ajudou muito a proteger a gente de problemas e tal. O equilíbrio. A gente resolvia de alguma forma. De alguma forma. Ou na dor, ou mas não era com técnica. Ou bravo, né? Assim, mas a gente segurava, né? Então, mas assim, se tivesse o mesmo perfil... Mas até que não era. Em alguns momentos, se a gente for parar para pensar, não era aquela coisa todo dia, não. Pontuais. É que hoje, a gente compara com hoje, né? Que o ambiente acaba, né? Lógico, as empresas da Ju são clientes Silveira, mas assim, ela tem contato com a equipe, tal, não tem contato profissional, assim, diretamente comigo. Então, quando ela vai em casa, ou quando a gente acabou de fazer uma viagem juntos agora, tal, cara, a gente não fala de trabalho. Tanto que a gente nem parou nunca mais para sentar. Ela saiu em 2017, ela ficou um ano praticamente de transição, né, Ju? Até contar a história da decisão é legal. Mas ela ficou 2016 inteiro e falou assim, 31 de dezembro é o meu último dia no escritório. Sim, E aí foi o ano inteiro, de boa, a gente trabalhando juntos, tal. Aí 1 de janeiro... formalizamos tudo e ela saiu. Mas assim, foi super natural até nesse momento, né? Então, a gente foi viajar, cara, não tinha conflito de outra informação. O maior conflito talvez é conversar sobre nosso pai, sobre a nossa mãe, assim, extremamente família, né? Nossos filhos, né? Sobre a viagem. Não tem sobre o cliente tal, ou sobre o fulano, não. Exatamente. Sobre um financeiro do escritório, ou sobre o financeiro da empresa dela. A gente troca ideia de coisas novas, a gente não fica falando de trabalho, né? E eu acho que isso fez muito bem para a relação de irmãos, né? Então, conta para eles, assim, a Ju... Não, é lógico que a gente se deu muito bem, não era flor... Tudo maravilha, mas no resumo foi bom. Foi bom, porque positivo. Se a gente pensar 17, 18 anos, que eu lembro da gente se dá não para contar falar em uma mão. Um dia, talvez. Assim, não, acho que nem um raiva, dia sem nem falar. Mas dá para contar, acho que numa mão. Talvez foram 3 ou 4 ou 5 vezes que a gente pegou mais pesado assim, mas no geral fluía sempre. Mas como que foi? Eu estava, não sei se incomodado ou frustrado. Você estava até se aprofundando um pouco mais em terapia, estava querendo se entender um pouco melhor, não foi? Como que foi? Conta pra gente. Eu fiz por causa de começar normal, mas aí foi essas questões mesmo. Falei, gente, a gente é diferente. Mas eu acho que agora parece que a diferença está sendo um pouquinho maior, porque assim, no escritório, cada um ficava num lugar. Aí o escritório foi crescendo... Então, teve uma época que cada um tinha uma sala, lembra? Sim, no fundo. Sim. Aí depois a gente parou, um olhando para assim, uma mesinha grudadinha, um de frente pro outro.
Aí um dia eu pensava, porque a gente tem um histórico, que eu acho que o que pesou na minha decisão, porque a gente tem um histórico familiar de irmãos que não se falam por conta de empresa. Verdade. Foi isso que pesou pra mim. E aí a Thaís estava grávida. Sim. Eu falei, você já pensou a minha sobrinha nascer e eu não ter contato? Aí eu fiquei pensando, o que eu faço? O que eu não faço? O que eu faço? O que eu não faço? O que eu faço? Porque vai que de repente ficasse igual. Sim. Né? Eu fiquei com medo disso. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que vai ser uma boa, né? Tinha já a Seal Life também na época. Sim. Falei, a ideia nem era ficar lá, Sim, na verdade, direto, eram outras coisas. Mas no fim acabei ficando. E aí, lembra? Eu falei, Fábio, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Ela Tem falou, dia que eu não consigo olhar pra sua cara. Lembra? É. Aí você, eu Foi também mais ou menos assim. Eu falei, eu também não. Eu também tenho. Tem uns dias aí que eu não, que eu não dá, não. E a gente um olhando pro outro. É. Aí eu falei assim, então, eu tomei uma decisão. Era janeiro, não lembro se era bem comecinho. Era bem comecinho, ficou um ano inteiro. Aí eu de falei transição. assim, meu último dia aqui Vai no ser dia escritório 31. vai ser 31/12. Então a gente chama, né, o papai e a mamãe, a gente conversa, eu conto para eles. Lembra, eles ficaram decepcionados. Nossa. Falei, um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão Sim. entender. Eles entenderam? Eu tenho que fazer uma pergunta para eles também. Tem que perguntar. É porque na hora, mas não, Sobre a gente esse queria assunto, vocês eu acho que trabalhando foi junto. o último dia, foi o dia que a gente acertou valores, contratos sobre isso. A gente nunca mais falou. Mas não é porque tem um bloqueio, é porque foi não, natural. Eu acho que a gente conversou no decorrer. Ou logo Sim. em seguida, nem lembro se foi mais pro final. Se... Sobre isso, né, gente? Não conversar. A gente mora um de frente pro outro. Sobre esse assunto. Mas aí foi tranquilo, né? Foi preparando. A gente já estava com uma equipe que eu já estava mais tranquila, porque a equipe já... Falei assim, aí pelo menos eu deixo todo mundo do que eu fazia mais certo. E aí eu saio com tranquilidade também. E aí no fim foi o que aconteceu. Nossa, na hora que ela falou, apesar de eu também não, eu falava, nem o que eu fiz, gente? Não, tá, você lembra? Eu falei, não, mas o que eu fiz? Não, mas continua como sócio, você pode parar de trabalhar aqui, porque tinha já outros negócios, a Ju estava já em outros negócios. Aí eu falei assim, não, mas você pode só... Não, Fábio, eu quero desvincular mesmo, né? Era uma eu coisa não quero assim, ter um assunto pra gente eu não quero se um estressar assunto. na vida. Mas se eu continuar como sócia, mesmo como, né, sucessora ali, cara, uma vez por ano você vai ter que me prestar conta. E eu não quero. Eu não quero misturar. Eu falei, caraca, será que é só isso mesmo? E aí a gente tomou cuidado de chamar nossos pais e contou pra eles e tal. Aí no final, no começo eles assustaram, mas depois eles foram eu acho que entenderam. Talvez hoje entendam, igual eu falei, vocês não vão entender agora. Mas a gente queria vocês trabalhando junto. Eu falei, mas um dia vocês vão entender. E no fim, eu acho que foi bom. Então, né? não foi. E assim, e essa história que é importante pra gente compartilhar, sabe? Assim, você tá aí, né, de repente com a sua empresa, com o seu negócio, com alguma dificuldade, tem situações piores, né? A gente está falando aqui de uma sucessão do nosso pai, que ia dividir em dois, né? Que a gente acertou, e a gente acertou as partes e tal. Mas tem negócio, por exemplo, que já é de dois... Imagina nossos filhos em 4 discutindo sobre Quanto uma mais empresa. Gente, mais difícil. E eu vejo histórico que as empresas têm que tomar muito cuidado em quando chega talvez numa terceira geração, não que a empresa não possa ser de uma... essa empresa tem 80 anos, 90 anos, ela é da terceira geração, mas normalmente ficou um. Sabe, assim, ou outro. Os outros assim, um é médico, é dentista, um mora fora do país e tal. Ou eles passam a ter, que eu acho uma coisa muito interessante de questão de gestão, ter conselho deliberativo mesmo. Eu acho interessante. Ter consultoria, ter auditoria. Eu acho que isso minimiza também o atrito. Né? Então a gente está falando de forma bem prática aqui, né? E até alguém, para estar na empresa, uma pessoa que vai agregar a empresa. Sim, e talvez não tenha a qualificação necessária. Exatamente. Às vezes você vai obrigar alguém que não quer ou que não tem a qualificação, a pessoa fica mais perdida que se alguém tem, mas está ali porque... Né? Não, e empresa, quanto à gestão de não pessoas também, você perde a mão, porque aquela pessoa não tem nem a habilidade, nem competências para estar ali no cargo. Exatamente. Então ela ficaria mais barata em casa recebendo dividendos. Exatamente. Né? Com um conselho deliberativo ali, com conselheiros, com um comitê de tomada de decisão, com um administrador de fato, que pode ser um familiar, mas um terceiro. Ele receberia as informações. Exatamente, com a periodicidade combinada, participaria de uma reunião de conselho mensal. Se fosse alguma decisão importante, ele poderia participar. Para que explique para ele, para que ele seja um voto nas tomadas de decisão, né, tal. Mas, cara, esse caminho eu acho que é o caminho ideal. Sim.
Eu já Verdade. penso aqui no escritório, né? Se um escritório um dia for dos meus filhos, né? Eu quero até que o escritório seja não só dos meus filhos, mas também de todos os colaboradores que estão aqui, de certa forma. Aí você tem que precisar criar um comitê, tem formatos. Que assim, nossa, mas como assim? Uma empresa de 1.000 donos? Cara, quem tem bolsa, quem tem capital aberto na bolsa tem milhões de donos. Sim, entendeu? Mas aí você tem que ter um conselho, você tem que ter um balanço auditado, você tem que... Cara, não tem problema, não tem limites para isso, né? Você não precisa... Meus filhos seriam os únicos. Não, meus filhos podem ter 10, 15, 20 você vai sócios. prestar contas pros acionistas. Será que eles vão ter habilidade para estar aqui? Sim, Talvez não. Eles precisam desses 10 sócios especialistas para tocar o negócio para eles. E cada um ganhando o justo em cima daquela meritocracia ali, né? Então eu acho que os empresários podem pensar nisso, né? Você tá ali com um negócio pequeno, a gente vê tantas histórias bonitas também de filhos que entraram e o negócio multiplicou, aumentou. Sim, até a gente vinha muito, né, Ju, assim, com uma reflexão, né? Pô, mas será que é mérito nosso? Não tinha meio que um conflito assim, porque o escritório ia crescendo, né? Ia crescendo. A gente estava ali, né? Se esforçando, mas chegou uma... Não, mas não é meu, é do meu pai, não é meu. É do meu... Não, eu falava, não, é meu sim. Tipo, a gente tem que ter essa sensação, né? Mas sabe que na minha cabeça, é quando a gente tem a oportunidade de receber algo dos pais que facilita diante de muita gente, você honrar aquilo e fazer o seu melhor. Tipo, qual é a nossa obrigação? Fazer que aquilo cresça, não tem o que você fazer. Diminuir não pode, né? Que infelizmente a gente vê histórias também de famílias que quando os filhos assumem a empresa despenca. Infelizmente acontece, que talvez seja como uma aquele pessoa... livro mesmo, Pai Rico, Filho Pobre, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, exatamente. Tem vários livros sobre esses assuntos, né? Mas esse aí é sobre o que o pai pobre orientava e a diferença do que o pai rico orientava. Sim, mas queira ou não queira... Mas querendo ou não... Tem uma reflexão em cima disso, né? Aí eu falo assim, na minha cabeça sempre eu tinha assim, eu tenho a obrigação de melhorar o negócio, né? Sim. Porque... A gente falava, né? Não era assim que a gente falava? Não, mas se um dono, que era meu pai, conseguiu dar uma boa vida pra gente, e uma boa vida, que a gente tá falando assim, é uma boa vida assim, não é rico, né? Mas assim, é ter uma classe média boa, uma escola boa, um carro bom, conseguir fazer uma viagem de férias e tal. Era isso. A gente falava, né, com 18, 19 anos. Então a gente tem que triplicar, né? Porque se era de uma família, como é que vai ser de 3? Né? Que a gente pensava assim, do meu pai, depois, um dia vai ser sua, né, família, e a minha família. Então a gente tinha meio que... Vamos pensar que se ele fosse uma meta, ó como a gente desenhava a meta, tem que triplicar, porque agora são 3 famílias. Então assim, era a nossa meta, né? Nosso planejamento estratégico era triplicar, porque tinha que ser de 3 famílias. Era o único motivo, era esse, pra gente não cair de... Se a gente tivesse essas coisas antes, né? Se soubesse fazer planejamento estratégico, né? Se a gente soubesse, a gente tinha só esse objetivo, né? Mas é o que deu certo também, né? Então, assim, e a gente vê muito esse conflito. Você lembra de mais algum ponto assim de conflito ou de alguma ideia? Não, acho que a gente teve dificuldade, que a gente pode compartilhar? Eu acho que assim, o que a gente desgastou foi questão de combinar qual seria o salário, por exemplo. Sim. Correto ou e se justo. Diferente, ou se tinha que ser igual, tinha que ser diferente. É como se fosse uma pesquisa de cargos e salários mesmo, né? Tinha que ter uma referência, né? Exatamente. Tem coisas técnicas para isso, né? Aí depois a gente combinou por horas, a gente foi adequando conforme a gente... Né, tinha o conflito, né? A gente tinha um conflito, a gente sentava para achar uma fórmula, né? Exatamente, Então eu acho que 18 anos foi nesse sentido. E aí eu acho que a gente sempre foi conversando assim, de acordo com essas coisas. Eu acho que combinar, assim, determinar que até onde cada um vai, isso é importante, porque muitas vezes... o combinado, a gente fala assim, né? Combinado até com criança, com casal. Exatamente. Imagina com empresário, com filho, cara. O combinado não sai caro, o cara senta e combina. Senta e combina. Um relacionamento com funcionário é um relacionamento, tudo tem que ter comunicação. É importantíssimo. Dentro dessa sua experiência, se você, né, tivesse um megafone aí e falasse assim, um conselho que eu dou para irmãos, vamos pensar assim, na mesma configuração que a gente, que vão passar, né,
ou que estão passando por uma situação de sucessão. Se você pudesse dar um conselho de ouro aí, ou 2 conselhos, o que você acha que você apontaria? Eu diria que conversar é importante, deixar as coisas combinadas, que a gente fazia mais ou menos, mas não tinha uma coisa muito certa, mas fluiu. Uhum. Mas pode ser por sorte, né? Por energia divina, mas assim, podia ter sido bem pior. Porque fizemos pouco isso, né? Que a gente do que como deveria, grandes, né? Mas eu acho assim, a partir do momento que você conversa, combina. Fala o que cada um combina, exatamente, e o que cada um está sentindo de acordo com os combinadinhos, se tá bom para todo mundo, se alguém tem alguma objeção, eu acho que deixar as coisas claras, porque querendo ou não, numa sociedade tem que ter transparência, Sim. né? Então isso eu acho que é importante. Combinar e assim, os pais apoiarem também, né, de alguma forma, orientar como gostaria que fosse. Eu acho que isso é fundamental também, né? Eu estava conversando até com o Pedro também antes dessa nossa gravação, e ele falou, cara, não tem jeito, como que você chegou? Cara, o apoio familiar, ele também pesa muito, né? Então, nossos pais sempre apoiaram e deram esse espaço pra gente. Então, assim, busca também o apoio, né? Você vai combinar com o seu irmão, mas quem é o validador disso tudo? É o seu pai. Então, quando pegava um pouquinho mais pesado, né, Ju? A gente chamava, pai, vem cá. Hoje vai ter que ser você, cara. Você vai desempatar aqui. Né? Nossa, E ele não ficava em cima do muro. Você nunca se posicionou, mas não deixava controlar, né? Assim, ele não calmava. Deixava bem, um pouquinho para depois. No outro dia ele nem tocava mais no assunto. Não tocava mais no assunto. Nem vinha florescer aquilo ali que já estava apagando, já estava acalmando. Então, assim, queiram ou não queiram um apoio, né? Cada um dá um apoio do jeito que consegue. E eu acho que para os filhos, assim, que estão nessa situação que a gente for, de ter essa oportunidade, né, de entrar no negócio do pai, é mostrar para o pai que o pai pode confiar nele. Sim. Né? A sua postura, a sua responsabilidade diante das coisas que você tem para fazer, eu acho que é uma coisa que conta para o pai confiar, ficar tranquilo ou não diante da situação. Eu acho que é importante isso também, né? Porque assim, as gerações têm tão mais informação do que a anterior. Muito mais. Né? Assim, eu acho que os filhos têm obrigação de serem melhores que os pais, né? Não precisa se matar por disso, né? Porque tem pai que é um gênio, o cara é o formatador da fórmula da mágica do negócio e ninguém vai superá-lo. Mas assim, você contrapõe, né? Você pelo menos aprende. É um gestor de pessoas que você não sabe nada do produto, mas você vai bem em finanças. Cara, você complementa, se complementa, né? Então... E aquele negócio, você gosta da mesma coisa, porque você pode ir para outra área, se você não entende, né, a fórmula do negócio. Algo mais especialista, né? Se você for do mesmo negócio e ele criou uma coisa muito... Você pode compreender também a fórmula, porque se tem uma fórmula e essa fórmula morre, a empresa morre. Então, assim, você tem que saber... Né, o que seu pai fez e de repente, às vezes no decorrer, você tem como melhorar a cadeia do negócio ali, ou o produto, ou a gestão. Quantas empresas tiveram que se reinventar no mercado? Até porque senão morre, né? As empresas que não se reinventaram na história aí morreram. Sim, exatamente. Sabe um outro ponto que eu acho muito legal quando os clientes me perguntam a opinião, essa experiência, acabam perguntando, né? Você lembra com a sua irmã, né? Ou na época que a gente trabalhava, o que vocês fazem? Então, não sei o quê. Falei, cara, eu acho muito importante, que era uma coisa que a gente também não fazia com muita formalidade, mas que eu acho que é interessante que façam com formalidade, assim, combinar. Combinou. Que seja uma ata, formalizou. Coloca já a data de revisão desse combinado. Sim, eu acho importante. O que você combinou hoje não precisa ser pro resto da vida. Sim, né? Então, por exemplo, eu combinei que cada um vai ter um prolabore, que é um salário fixo assim, cada um vai cuidar de um setor assim, tá, beleza. Cara, você vai rever isso só daqui 10 anos? Se de repente no outro ano você começou a fazer um curso de gestão sobre aquele setor que a sua irmã cuida e você começou a se apaixonar por aquele setor, e você fala, não, eu também quero ir para esse setor, eu também quero cuidar do financeiro, mesmo que eu estava no comercial, mas eu quero também estar no financeiro. Sim. Cara, tá bom, mas eu quero comercial? Né? Não, eu não quero. Vai ficar 2 no financeiro? E quem que a gente contrata? Então, assim, alguma coisa tem que botar na mesa e resolver. Então, eu acho que uma dica
passo para os clientes aqui, como consultoria, assim, cara, rever. Vocês combinaram, é semestral? Cara, no máximo 1 ano. Você pode passar pelo ponto, e esse ponto aqui? Não, continua. Tá fluindo, E esse outro ponto aqui? Tá fluindo. Cara, mas tem um quarto ponto que eu quero colocar aí. Sim. Eu acho melhor a gente, quanto a carga horária e tal, eu estou pensando, estou um plano, quero ficar 1 ano fora do país, eu quero estar com os meus filhos lá estudando inglês, eu quero, cara, que vai ser bom pra gente isso, eu vou me deslocar para lá, como que a gente pode fazer, dá para trabalhar online, não dá para... Cara, de repente esse sonho não era um sonho que tinha 3 anos atrás. Sim. E aí você não vai pontuar porque você fica com medo de falar, se eu for, perco minha renda. Sim, né? Mas você tem que ter coerência. Você não vai agregar. parar de trabalhar e continuar tendo a renda. Ou a empresa tem caixa para isso. Então, tem que analisar. Pô, vai ser legal você voltar com inglês fluente, vai ser bom, um dos sócios tem inglês fluente. Sabe assim? Mas é um objetivo, então vamos lá, a gente banca porque vai ser bom pra gente. Não vou bancar porque é seu filho, vai ser bom pra gente. E aquela questão, né, Fábio? Hoje em dia, com a internet, você consegue facilitar mais coisas, fazendo... Sim. Não vou reduzir minha carga, porque meio período eu vou ter um curso de inglês no país, mas meio período eu vou conseguir trabalhar. Conseguir atender, trabalhar. Lembra com as meninas eu reduzi meio período, minha carga horária? Uma época, né, Ju? Uma época que você já estava com o Gustavo, você mudou para Ribeirão. Teve, quando a Aninha nasceu, verdade. O meu ex-cunhado, ele migrava um pouco, né? No que ele mais já trabalhava, mas ele migrava, ele transferia. E a Ju estava grávida da segunda? Não, da primeira. Da Aninha, Aí ela mudou para Ribeirão Preto. Ficou o quê? 1 ano, 2 anos lá? Não, acho que... 6 meses? No máximo, Então, mas imagina que fosse um intercâmbio, né? Então, assim, e a gente tudo bem, a gente... E naquela época, pensa, 2005, eu já acessava o servidor do escritório remotamente. Então assim, mas não era uma realidade que a gente não tinha era combinado. Na pandemia. Não, imagina. Então, assim, uma dica cara, 6 em 6 meses eu acho legal ter uma reunião de sócios, uma reunião de conselho, rever os pontos, entendeu? Porque poderia não ter condições nenhuma, né, de fazer alguma coisa de longe, porque naquela época lá, imagina... Sim, era muito mais difícil. Não vai ter Hoje como fazer. Super natural. Você vai mudar mesmo ou não? Você vai ficar aqui? A gente ia ter que falar sobre esse já assunto. ia ser uma decisão, talvez, de sociedade dessa forma, entendeu? Verdade. Mas são combinados, e aí a dica que eu complementei, assim, como minha opinião, é rever o combinado, né, Ju? Porque pode mudar mesmo. Pode. Deixar isso super à vontade. E, Ju, o bate-papo tá ótimo, tá bom, demais. A gente nunca teve esse bate-papo depois, assim, né? Pra dar uma resumida, né? Nesses 18 anos aí, como irmãos trabalhando junto. E a gente sempre fecha, né? O Pode Contar aqui, Silveira, fazendo uma analogia aí com a brincadeira do nome do podcast. O que a Ju pode contar aí para quem está nos ouvindo, que foi uma virada de chave, que fez você pivotar a vida ou até mesmo pensar diferente, ou empreender, ou vida. Conta pra gente aí uma história que fez você... Uma coisa que eu acho importante para todo mundo, a questão que você falou de ir num psicólogo, é importantíssimo, mas eu acho que a questão hoje que tem muito, que é do perfil comportamental, para você se compreender. Porque às vezes você não tem noção, né, no seu perfil, como que você age na maioria do tempo. Sim. E isso vai fazer com que você se compreenda e que você fale, não, mas então eu preciso melhorar nisso aqui. Sim. Né? Nós sendo melhores que nós no dia de ontem. Sim. Então hoje eu sou melhor que eu no dia de ontem e assim por diante. Eu acho que isso é importante. Numa sociedade eu acho que também é importante, porque aí você vai compreendendo a forma de falar com o outro, Sim. o que facilita também. Sim. Né? Por exemplo, meu perfil é um perfil que eu vou falar com alguém e eu vou querer falar tudo no detalhe, aquele negócio. A pessoa às vezes não tem, meu, o que é que eu tenho que fazer? Pronto, o resto eu me viro. Sim. Mas tem gente prática, vamos pensar Sim, no nosso perfil oposto. Sim. Por exemplo, meu sócio, eu lembro que eu falava, então você faz tal coisa, mas você faz assim, 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 assim. Ele, você acha que eu sou retardado? E a pessoa, às vezes, você tá lá gastando seu tempo, da pessoa que não tinha necessidade. Então, eu acho que... efetivo, né? Então, eu acho que é se conhecer e conhecer o outro para você se comunicar de uma forma que você seja mais assertivo. Né? Se a gente tivesse esse conhecimento lá com 18 anos, hein? Seria sido bom. Teria sido bom. É o que eu falo, realmente para o convívio, né?
para o convívio com pessoas e começa que nem você falou mesmo, né? Que eu acho que é o principal, que é uma palavra assim que resume o que você falou, é o autoconhecimento, cara. E até uma questão que eu acho assim, enquanto empresa, uma empresa organizada dá menos trabalho do que uma empresa desorganizada. Então, o que a gente trabalhou no decorrer, né, do escritório, não que fosse desorganizado, mas uma coisa é um escritório com 10 pessoas, uma coisa com 50, com 60, com 20. Sim. Então, eu acho que quando a gente tinha uns 10 funcionários, a gente começou a sentir a necessidade de organizar o servidor, de todo mundo combinar como... Não, acho que a gente só organizou o servidor, depois passou um tempo... Não, a gente tem que colocar todo mundo o mesmo nome. Sim. Porque se o funcionário falta, a gente não pode fazer falta. Você não pode, eu não posso... Então, aí você consegue atender o cliente porque você sabe onde a pessoa salva. Então, assim, são pequenas coisas... Que fazem a diferença. Fazem a diferença. Legal até você lembrar disso, porque a gente fez todo o processo todo o processo do escritório mesmo, né? A gestão de processo do escritório juntos, né? Lembra isso, o 9001 PQC. PQC, que é um programa de qualidade para escritórios contábeis. Sim, desde 2017. Aí em 2012 a gente certificou ISO 9001. Sim. E tudo junto, né? Você saiu em 2017. Então, assim, a gente conseguiu... com muitos anos, né, criar aqui no escritório uma cultura de processos. Exatamente. Né? Então, assim, hoje a gente tem um sistema de gestão de processos, a gente tem, né, tem um setor, um departamento de processos aqui no escritório que continuou com essa visão que nós tivemos juntos. Então, quando a gente percebeu pelo crescimento que o caminho era fortalecer os processos, foi também uma tomada de decisão juntos. Sim, e que a gente enxergou em cima da necessidade ali, né? Sim, exatamente, de melhorar, de você conseguir atender melhor o cliente. Garantir a qualidade, né? Com também, certeza, que era a nossa maior preocupação crescendo, era. né? A gente crescia e, cara, e agora? Como é que eu vou garantir para que as pessoas recebam a mesma coisa? Né? Verdade. Ju, obrigado. Passa rápido, agradeço, voando. passa. Foi legal dar uma... Foi muito bacana dar uma pincelada nesse tempo todo aí que a gente, né, acaba não processando muito. Muitas vezes, talvez um entende de um jeito, outro entende de outro jeito. A gente nunca tinha voltado nesse assunto para dar um flashback, assim, né? Como se fosse como é que foi mesmo? Como que era mesmo? Tal. Eu acho que podia virar até um livro, né? Pra gente colocar aqui na história do escritório. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Tenho muito orgulho de ser seu irmão. Eu também tenho você. Tá bom? Beijo, te amo. Também te amo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Terminou com loves aí, ó.